Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ultrassonografia na avaliação antropométrica. Se você não sabe, isso daqui é uma playlist e a gente já tem algumas aulas postadas. A de hoje, como você deve ter visto no thumb, é sobre bíceps. E não tem tanta coisa para falar sobre o bíceps, sobre o ultrassom no bíceps. Inclusive, se eu deixar passar alguma coisa ou se vocês tiverem alguma outra ideia que eu não comentei, sinta-se à vontade de colocar nos comentários aqui para ver se consigo trazer alguma coisa mais específica, porque a avaliação do bíceps ela é bem direta. E por causa disso, eu queria colocar um conteúdo extra aqui para vocês. No final, vocês vão descobrir o que que é. Lembrando, dá uma olhada lá no meu Instagram, chaves.rod. Ele não tá mais com essa cara aí, mas, enfim, segue lá. Não esquece de compartilhar as aulas nos stories, compartilha com outras pessoas, me marca também para eu saber que vocês estão assistindo. E também não esquece de dar uma olhada no podcast Prescrição Dietética, que está disponível no Spotify, no Deezer. Tem vários casos clínicos da área da nutrição, casos clínicos meus do consultório, que eu organizei e expus lá. Inclusive, eu estou pensando em trazer aqui para o canal do YouTube com slides, os casos, para ficar um pouco mais visível, não só em forma de podcast, mas vocês poderem acompanhar também. Possivelmente para frente eu faço isso daí. Mas sem enrolar, vamos lá. Bíceps. Super simples aqui. Lembrando, esse daqui é o nosso ultrassom. Ele vai quantificar a espessura dos tecidos, partindo da pele até o osso, e aí o software decodifica para a gente o que que é o quê. Então a gente consegue saber a espessura dos tecidos, o que que é gordura, o que que é músculo, e aqui a gente vai ver bastante gordura intramuscular, porque o bíceps ele tem bastante gordura intramuscular. Pra vocês se localizarem, aqui a gente tem o bíceps. Bíceps porque são duas cabeças. Você tem essa cabeça longa lateral e uma cabeça curta medial. O importante é que no bíceps, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que pegar para baixo do deltoide, porque aqui essa partezinha é o deltoide, que ele está cortado, e tem uma capa aqui também que é do peitoral maior. Então, quando a gente faz a avaliação do bíceps, a gente não pega lá em cima da origem dele, porque senão a gente começa a ver o deltoide, na verdade. Depois eu mostro umas imagens de deltoide, quando a gente for falar sobre avaliação de deltoide, mas a gente ignora o deltoide, a partir da ponta do deltoide, a gente puxa o ultrassom até aí sim a inserção dele, que é no cotovelo. A gente não diferencia as cabeças do bíceps, a gente passa bem no meio, porque para diferenciar as cabeças eu teria que pegar na origem. Mas lembra que o deltoide é em cima, então não tem como. Então a gente vê só uma única coisa ali. Mas é engraçado, quando a gente avalia o bíceps de algumas pessoas, dependendo do tamanho, óbvio, da densidade, a gente consegue ver uma outra musculatura embaixo dele também, que confunde muita gente nessa avaliação. No começo eu também fiquei confuso até realmente entender o que que era. Mas tá aqui nossa imagem de um bíceps, a origem dele lá em cima com uma inserção distal. Então, esse finalzinho a gente consegue ver muito bem do bíceps, se a gente realmente puxar até o cotovelo, ele vai formando ali o tendão, mas normalmente a gente vai pegar essa parte do meio do bíceps na avaliação. Esse daqui é o braquial. Esse é o que muitas vezes confunde a galera quando vai fazer a avaliação do bíceps, porque ele se origina bem na parte medial do húmero, e na avaliação do ultrassom, às vezes ele aparece e confunde um pouco. Mas normalmente a gente ignora ele porque ele é uma musculatura mais profunda. E como é mais profunda, nem sempre a gente consegue ver. Então, vez ou outra, você pode ver na avaliação por ultrassom um braquial ali perdido no meio, mas você só ignora. Esse daqui, por exemplo, é uma imagem de ultrassom onde aparece o braquial. Pensa aqui comigo, ó. Do meu lado esquerdo, aqui, eu vou ter como se fosse um pouquinho acima da parte medial do húmero. Aí ele vai aumentando e chegou, mas se puxasse mais para frente, eu chegaria lá no tendão, né, do bíceps. Mas aqui embaixo, essa parte mais gordinha aqui, que vai formando um bico também, é exatamente esse braquial, que ele começa bem gordinho e vai formando um bico. Mas eu tô vendo mais essa parte aqui do bíceps. Então, é isso que eu falei, algumas vezes a gente consegue encontrar o braquial, outras vezes não. Nesse caso aqui, a gente tá vendo o braquial, mas eu vou quantificar o meu bíceps. Então, beleza. Camada de gordura subcutânea do bíceps, essa primeira linha aqui em cima, não costuma ser muito grande. Isso daqui é um homem que faz musculação, não é, nossa, um fisiculturista, mas também não é uma pessoa sedentária. Então, tamanho normal aí de musculatura, 30 e poucos milímetros, 40, vai ficar mais ou menos por aí. Essas coisinhas brancas que a gente vê dentro da musculatura,
é gordura intramuscular. Do que eu tenho visto, e aqui abrir uma conversa sobre gordura intramuscular com vocês, é muito comum as pessoas terem gordura intramuscular no bíceps. Não é comum ter uma grande quantidade de gordura intramuscular no bíceps. E aí a gente tem dois cenários. A gente tem a pessoa que é sedentária, que realmente não treina, ou faz outras coisas, não treina o bíceps, e ela pode ter realmente muita gordura intramuscular, que com o treino de força tende a melhorar, reduz essa quantidade de gordura intramuscular, e pelo ultrassom a gente consegue ver esses pontinhos brancos, esses riscos brancos reduzindo. Por mais que a espessura não aumente, muitas vezes ela diminua, é porque ficou mais denso, é porque perdeu gordura intramuscular. Então, é positivo, por mais que o tamanho não fique maior. Mas também tem muitas pessoas que têm um treino que não foca no bíceps em questão de fazer força. Usa o bíceps, mas em volume muito grande. E como adaptação ao exercício, você tem acúmulo de gordura intramuscular. Aqui a gente está falando de nadadores, está falando da galera do CrossFit, que não necessariamente joga uma tensão muscular muito grande para o bíceps, mas usa ele como auxiliar para tudo que está fazendo. Então ele está sempre trabalhando ali. E aí fica com uma gordura intramuscular no bíceps, mas é só uma fonte de energia daquela musculatura. Se quiser uma musculatura mais densa, vai ter que mudar o treino, tacando mais peso aí, vai ter que mudar o estímulo. Fisiculturistas já são um pouco mais diferentes e por aí vai. Com o bíceps, na avaliação do bíceps, a gente consegue ter uma noção mais ou menos de como é que tá o treino dessa pessoa, se está com muito volume, está com pouco volume, não está treinando, como é que tá, enfim. Aqui eu tenho mais um bíceps normal. Aqui, se eu não me engano, é de um homem. Cadê? Aqui, isso. É um homem também, fisicamente ativo, mas sem grandes coisas. Temos aqui gordura intramuscular, tamanho ali de 33, 36 milímetros. É um tamanho ok, pensa assim, 3 centímetros de profundidade de musculatura. Nada chama muita atenção. Esse daqui seria meio como se fosse a nossa referência. Aqui já tem um homem fisicamente ativo, que treina esportes de força em si, que aí o tamanho do bíceps dele já vai para 56, 57 milímetros, 59, consegue ficar com eu nunca vi um muito maior que 60, mas 50 e pouco já é um bíceps bem grande, bem hipertrofiado. E se você for ver a quantidade de gordura intramuscular, não tem tanta. Existe sim esses riscos brancos aqui, padrão, mas não tem tanta gordura intramuscular. Mesma coisa desse daqui, mesma coisa desse. Esse daqui já é uma paciente minha, idosa, sarcopênica. Olha que tem menos de 2 centímetros de profundidade e tem bastante coisinha branca dentro do bíceps dela. Se a gente fosse quantificar a área, dá quase um terço do bíceps de gordura intramuscular. Não é proporcional com o que a gente vê aqui. Tem bastante gordura. Sabe aquela carne, pô, a carne com gordurinha dentro? Marmoreada? É isso daí. Esse daqui é uma outra paciente, esse aqui é baixo peso, não é idosa, é a paciente na casa dos seus 20 e poucos anos, e ela tinha um baixíssimo peso, e também o bíceps dela super pequenininho, se eu não me engano estava com 38 quilos, 1,50 e uma coisa de altura, com 38 quilos mais ou menos. Esse aqui seria um bíceps bem pequenininho. Aqui eu tenho, deixa eu ver certinho, isso. Aqui eu tenho uma paciente que ela treina esportes aquáticos, ela nada. Se você lembrar da natação, você entra dedão para sair o dedinho. Então você entra, reduz a tensão e depois você faz uma força grande com o tríceps. O tríceps ele vai ter uma tensão mecânica muito maior do que o bíceps. E o bíceps ele vai fazer bastante volume na hora de fazer o nado em si, mas não com uma tensão tão grande, porque não é a ideia. Se for, vai ser um erro de técnica. Mas aqui a gente tem um bíceps não tão grande, dentro ali do padrão, só que tem bastante gordura intramuscular. Mas no caso dessa pessoa, é alguém que condiz com o esporte que está praticando. Então não me preocupa muito essa pessoa ter essa quantidade de gordura intramuscular, porque é importante para ela. E é uma adaptação ao exercício, diferente se ela fosse sedentária. Aqui eu tenho o bíceps de uma mulher que é fisiculturista, e se você for ver que o tamanho é maior, 31 milímetros versus 46 milímetros de bíceps, tem bastante bíceps, a densidade muscular é bem melhor, não tem tantas coisinhas brancas aqui dentro. É, Tem um pouquinho de gordura intramuscular normal, porque o bíceps sempre vai ter um pouco de gordura intramuscular, nunca vai ser um bíceps seco, totalmente seco, mas também condiz com o esporte, aqui você consegue também ver o braquial dessa pessoa. Lembrando que isso aqui é uma atleta, uma mulher atleta do fisiculturismo.
E esse último aqui, se eu não me engano, não era sedentário, mas era um homem com um percentual de gordura relativamente alto. Até a camada de gordura subcutânea aqui está relativamente grande. 12 milímetros, 1 centímetro menos de gordura no bíceps, o que é bastante. E a gente tem bastante coisinha branca nesse bíceps aqui. Eu até mudei o contraste para vocês conseguirem ver a quantidade de gordura intramuscular. Isso aqui o próprio software faz. A gente for ver aqui, 1/3 para mais de gordura no bíceps, dentro do bíceps, em gordura intramuscular. Então, é alguém que você olha e fala, vamos bater o olho aqui, 45 milímetros de profundidade de bíceps, de espessura, pô, um bíceps forte. Não, quando a gente vai ver, grande parte disso é gordura. É alguém que precisa realmente treinar bíceps, tem que melhorar a qualidade muscular. E o que eu espero de um treinamento e uma dietética que estejam dando sucesso é que essas quantidades de gordura, esses risquinhos brancos aqui, comecem a reduzir, por mais que a profundidade do tecido diminua. Então, é mais ou menos assim que eu vou utilizar essas imagens do bíceps. Vou correlacionar com o esporte da pessoa, se ela faz, se ela não faz, se condiz com o que ela está fazendo ou não condiz com o que ela está fazendo. Vou propor a intervenção ali e eu posso acompanhar para ver se ela está melhorando ou não está melhorando a densidade muscular, está melhorando a qualidade muscular, está melhorando a espessura muscular ou não. Então, antes de eu terminar aqui, lembrando, segue lá no Instagram, marca tudo, não esquece de curtir o vídeo aqui, mandar pra galera, se inscrever no canal que sempre vai ter vídeos novos. Eu vou mostrar dois sites, que são os principais que eu uso na parte de anatomia, que talvez vocês conheçam, mas talvez vocês não conheçam. Que o primeiro, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, é o CanHub. O CanHub, inclusive, grande parte das imagens que eu pego é dele. Você procura lá a musculatura que você quer, aqui tem o braquial, que eu mostrei para vocês. E a gente tem algumas coisas como a origem dele, a inserção, inervação, vascularização e principalmente a função. O que que essa musculatura faz? Óbvio que sabendo onde que ele se origina, onde que ele se insere, você tem uma noção da função. É um elástico, né? Grudou num ponto, grudou no outro ponto, se puxar os dois, o que que acontece? É assim que funciona essa cinesiologia. KenHub é um site muito bom. E o outro é o Manual MSD, a versão de profissional de saúde. Se você entrar em recursos, você vai cair nessa tela aqui e indo um pouquinho mais para baixo, cadê? Aqui, lesões, intoxicação, eu tenho o sistema músculo-esquelético completo. Sistema músculo-esquelético completo, eu tenho um modelinho 3D aqui, um interativo 3D, que eu consigo mexer no corpo humano e, enfim, ver as musculaturas, ver osso, ver o que eu quero ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente está falando do bíceps? Beleza. Com o botão esquerdo, eu giro ele. Com o botão direito, eu arrasto ele para o lado. Tenho que deixar ele no meio aqui, né, para facilitar a minha vida. Vou dar um zoom aqui no bíceps. Uh, Beleza. Lembrando que eu falei, né, do deltoide aqui e da parte do peitoral, que a gente vai pegar mais aqui, o bíceps, não vai pegar tão de cima. Então, deixa eu esconder eles para vocês. Se eu clicar no deltoide, esconder, ele desaparece. Clico no peitoral, escondo, desaparece. E aqui eu tenho o bíceps. Consigo dar uma olhada nele e tal. Consigo isolar ele caso eu queira ver mais específico a musculatura, o formato dela. É sempre bom para você, quando você faz ultrassom, se você não tem muita confiança, vai lá, pega o modelinho 3D, dá uma olhada na musculatura no que você está avaliando para ver se realmente faz sentido aquilo que você está vendo, ou às vezes você está vendo outra coisa que não aquilo que você acha que você está vendo. Por exemplo, se eu pegar tirar aqui o deltoide, tirar aqui o peitoral, tirar aqui o bíceps, esse músculo que sobrou aqui é o braquial, aquele que a gente estava falando. Então, se ficou na dúvida, pô, o que que é esse negócio que está embaixo do bíceps? Pô, esse musculatura estranha, o que que é isso? Será que é outra cabeça do bíceps? O que que é? Dá uma olhada no modelo 3D, qualquer coisa isola ele ali, vê o que que esse músculo faz. Aqui ele fala também, só que fala inglês, se você saber como é que fala inglês. É, a musculatura é um recurso interessante esse para gente que trabalha com avaliação antropométrica, a gente precisa estar em dia com a parte anatômica. Então, deem uma olhada no manual MSD, nessa parte dos recursos multimídia aí. Vocês vão gostar bastante.
Lembrem-se de seguir o canal e compartilhar com a galera. E qualquer dúvida pode comentar aí que eu respondo todo mundo. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.